Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. O santo nome de Deus seja louvado. Amém. Iniciamos esse culto de louvor e adoração a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Bom estarmos nós aqui, irmãos. Bom estarmos neste domingo. Estamos entregando ao Senhor a primícia do nosso tempo, a primícia da nossa semana. Isso é muito bom, irmãos, porque se nós não entregarmos ao Senhor, a alguém nós estaremos entregando. Não existe neutralidade no reino de Deus, nem, irmãos, no mundo espiritual. Se você deixa de entregar o seu tempo ao Senhor, a alguém você vai entregar esse tempo, você vai pagar um tributo disso. Se você não paga um tributo de louvor, você vai pagar esse tributo para alguém. Então, irmãos, esteja aqui, não apenas de corpo presente, mas esteja aqui com o seu espírito pronto, com o seu espírito rendido aos pés do Senhor, para que o Senhor possa entrar na sua vida, fazer uma grande obra, uma transformação naquilo que tem que ser transformado. Irmãos, quem sente alegria pode chamar o hino. Glória a Deus, todos têm liberdade, irmãos, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar o 94? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 94, irmãos. Aleluia. Pai. Pastores. Glória a Deus. Glória a Deus. E no 94. Glória a Deus. Aleluia. Sou do povo que Jesus não viu, pecado libertou, com seu sangue o lavou de toda mancha mundanal. Dele fez um povo santo pra anunciar
Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, santo Deus. Aleluia, glória a Jesus. Quem sente alegria, irmãos, hino da oração, quem sente alegria pode pedir. Glória a Deus. Aleluia. Cântico hino 120. 1, 2, 0. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos também transmitindo esse culto no canal oficial da igreja, de forma online. Então você que está nos assistindo também, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Se você tiver algum pedido de oração, alguma causa, precisa de uma intercessão, coloca nos comentários desse vídeo que nós estaremos intercedendo por você. E aproveite e compartilhe também com outras pessoas para que esse vídeo, esta mensagem de Deus possa também chegar ao coração de outras pessoas. Quantas vezes que nós compartilhamos tantas coisas que não são tão úteis assim, né? Às vezes notícias de política, notícias de calamidades, notícias piadas, né? Coisas engraçadas. E por que nós não sermos um influenciador da graça de Deus e não compartilharmos aquilo que é bom, aquilo que pode transformar a vida, não só alegrar a alma da pessoa, mas transformar o coração. Então, irmãos, seja também um influenciador da graça de Deus, do reino de Deus, e compartilhe da palavra. Lance esse vídeo aí por todos os seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos, para quem você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E pela fé cristã, ela nos
a Deus. Deixa eu ver se eles têm algum pedido. Irmãos, esse hino nós cantamos e ele fala da fé. Na Bíblia fala que o justo viverá pela fé. A fé não é opcional na vida do crente. Você não escolhe, eu quero ter fé, não quero ter, não. Porque o autor aos Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então saiba disso. Se você não tem fé, você não está agradando a Deus. E se você, irmãos, não está exercitando a sua fé, você também não está agradando a Deus. E você deixa de receber tudo aquilo que o Senhor tem disponível para você. Porque, irmãos, presta atenção nisso. Deus não limita a fé, e a fé não limita a Deus. Tudo é possível àquele que crê. Aqui fala que as montanhas serão transportadas. E está na Bíblia, Marcos 11, 23, 24. As montanhas, o Senhor disse, se tiver fé no seu coração, vocês irão dizer a esta montanha: levante-se, ergue-se e lança-te no mar, e será feito. Irmãos, as montanhas não é algo geográfico, não está falando de uma montanha física, de algo geográfico. O que é a montanha, irmãos? O que é os montes? Os problemas, os obstáculos da vida. Qual é a sua montanha hoje? Qual é o monte que está na sua vida? Pode ser uma falta de provisão financeira, pode ser uma questão na sua família. Aqui nós temos vários montes, várias montanhas que foram relatadas aqui. Com certeza tem montes mais altos, mais baixos, mas todos eles são um obstáculo na nossa vida. E se nós tivermos fé, nós vamos buscar a face de Deus em oração. E se o Senhor encontrar fé no nosso coração hoje, o Senhor pode remover essa montanha da sua vida. O Senhor pode remover essa montanha e lançá-la no mar, para que, irmãos, ela nunca mais venha, irmãos, causar qualquer tipo de obstáculo, empecilho na sua vida. Nós vamos buscar a Deus com fé, irmãos, com fé no coração. A fé está dentro de você. Todos nós temos uma medida de fé. O Senhor concedeu a cada um, quando nascemos de novo, uma medida de fé, e nós vamos exercitar esta fé. A fé é um músculo espiritual, e nós vamos exercitar essa fé em oração. Irmãos, aquele que o Senhor der oração, nós temos aqui pedidos por ação judicial, nós temos pedidos por cura, libertação de enfermidades, por desemprego, pessoas que estão desempregadas e precisam trabalhar. Temos pedidos por família, temos pedido por testemunhados, pessoas que foram evangelizadas, pedidos por vícios, e eu também acrescento aqui pessoas afastadas. E nós temos um pedido aqui, um bebê que nasceu e está internado. Então nós temos esses pedidos, nós temos por um bebê que nasceu e está internado. E nós temos também por uma senhora que está internada de 92 anos praticamente. Então nós temos todos, a plenitude de todos os pedidos, irmãos. Tanto por um bebê como por uma senhora, nós vamos aos pés do Senhor. Mas, irmãos, acima de tudo, nós vamos buscar a face de Deus. Não venha na presença de Deus para querer as mãos dele, irmãos, para querer só o eu faço. Venha buscar o Senhor pelo que Ele é. Venha buscar o abençoador e não as bênçãos que Ele te dá. Venha atrás do abençoador e todas as coisas são acrescentadas na sua vida. Aquele que Deus der oração, peça a Ele que o Senhor envie do céu, revele a um dos seus filhos a sua santa e gloriosa palavra. Nesta comunhão, debaixo do sangue do concerto eterno, busquemos a face de Deus em oração. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Enzo vai fazer a oração do Pai Nosso, corrida, e assim que ele finalizar, um dos irmãos e irmãs já rompe em oração e a igreja acompanha na comunhão. Glória a Deus, aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, amém, Jesus. Hoje, perdão nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Sim, Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Pai nosso, elevado até tua face, vem nos abençoar, eis o trono da graça. Glória a Deus. Aleluia. Conhece-no, Senhor, de tudo aquilo que é celestial. Amém, Senhor. Sejamos protegidos, guardados no esconderijo do Altíssimo. Deus da nossa graça, nós te agradecemos. Glória a Deus. Aleluia. O primeiro dia da semana. Aleluia. Glória a Jesus. Está aqui junto. Aleluia. Glorificando teu santo nome. Amém, Jesus. Pedimos a tua bênção. Glória à extensão desse trabalho. Ajudando a presidência desse Glória a Deus. Aleluia. trabalho direcionamento. Amém, Jesus. Sua tua santa e gloriosa. Amém, Jesus. Abençoa, Senhor, o bom andamento deste culto. Glória, glória, glória a Deus. Os nossos filhos, eles possam chegar como Aleluia. Senhor. Parabéns, Senhor. Receba a nossa oração no trono da Glória a Deus. Aleluia. Sim, Jesus. De oração que foram apresentados, Senhor, agora em cada um. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pela libertação desses pedidos. Glória a Deus. Esse bebê que está doente. Sim, Senhor. Toma nas suas mãos, Senhor. Toma nas suas mãos, Senhor. Aleluia. Sim, Jesus. Uma semana de 92 anos, Senhor, que está aí hospitalizada. Aleluia. Venha essa igreja. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Gratidão, glória, e testemunhar as bênçãos, os favores, as maravilhas, as liberações, as grandes coisas que temos alcançado das tuas mãos. Senhor amado, sobretudo, envia do céu a tua santa e gloriosa palavra. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é saúde para as nossas almas. A tua palavra direciona a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas decisões. A tua palavra é vista e graça de Deus na nossa vida, pois não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Abençoe os irmãos que nos visitam essa manhã. A bênção, a graça esteja sobre eles, sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre a sua vida, e em tudo sejam prósperos e abençoados na presença do grande Deus. A unção do Senhor esteja na vida deles. Senhor amados que nos assistem remotamente, esta Fala, Jesus. oração em Aleluia. cada lado. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo amado Filho Jesus Cristo, que vive e reina por toda eternidade. Amém. Aleluia. 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 Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus.
Aleluia. Deus por Cristo seja sempre louvado. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Desculpa. 225. Cântico hino 225. 225. Glória a Deus, irmãos. Meu Deus, que presença de Deus gostosa, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feliz de ver a irmã Luciana com a gente, irmão Denis, todos aqui. Irmãos, abracem essa irmã. Abracem com força, irmão. Abracem com força. Louvado seja Deus. A irmã está tocando e é um esforço muito grande, irmão, porque tem alguns hinos que ela está vendo pela primeira vez. Então, não é só um esforço, é uma coragem e uma ousadia muito grande. E Deus te abençoe, irmã, grandemente. Deus te abençoe grandemente. Abracem ela, viu, irmãos? Glória a Deus. E não deixa mais sair. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho prazer de falar do meu Deus, Ele é sua maravilha. Sou igual, é só dor que minha alma se atrás. De Deus posso falar, é o amor que é de suas maravilhas. Hoje ela não me bastará pra falar da sua graça sem par. Não mais eu desejo falar desse mundo e de suas belezas. Eu só me preocupo em contar da riqueza do amor celestial. De Deus de falar, anunciarei as suas maravilhas. Jamais poderei me calar. Não vou negar. Me querem escutar, mas por isso não irei me calar. Eu quero ele, vou falar das riquezas mais celestiais. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, momento de nós contarmos aos irmãos na presença de Deus as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa. Irmãos, esse é o momento dos louvores, dos recitativos. Enfim, irmãos, seja livre na presença de Deus. Vou só pedir aos irmãos e irmãs que tentem ser breves nos seus relatos, nos seus testemunhos, para que também outros possam ter a oportunidade. Irmãos, eu acho que se nós tivermos esse cuidado, todos que estão aqui conseguem agradecer a Deus
e também trazer a público aquilo que o Senhor tem feito nas suas vidas. Estamos nessa liberdade, Deus seja louvado. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Irmãos, tenha liberdade, o microfone está aí. Glória a Deus. Vem cá, por favor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, agradeço a Deus por toda a bondade, por toda a graça, misericórdia do Senhor. Domingo passado reuni aqui junto com os irmãos, depois na parte da tarde acabei acometido de febre, tive, digamos, fisicamente uma pequena recaída, né? Irmãos, não aponto doença, mas tudo isso aconteceu e me dificultou os dias dessa semana, que até o gosto, o paladar do alimento acabou, irmãos, exaltando, né? E aí a gente se alimentar sem sentir gosto, sentindo o gosto é ótimo, é bênção de Deus, né? Glória a Deus. Se sentir o gosto é pela fé, né, irmão? É verdade. É pela fé, né? Porque eu preciso comer e preciso mesmo, e graças a Deus. E assim eu fiz, meu irmão. Me alimentei, não perdi o apetite, não. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou muito contente. De acordo com o que foi falado, nos pedidos de oração na igreja, que chegam pedidos, né? Na verdade, essa comanda, quando ela é lida, nem só os pedidos, eles são direcionados dentro da nossa casa. Eu até diria que uma boa parte, grande parte, estamos intercedendo por vizinhos, por colegas de trabalho, por familiares, às vezes não está dentro da família propriamente. Glória a Deus. E aconteceu há muitos anos, irmãos, que chegou um pedido, nós congregávamos lá em Cantagalo. Cantagalo é a estrada velha de Campinas, a Raimundo lá, né? Depois de Pirituba vem um bairro chamado Cantagalo. Era uma reunião familiar, né? Muito prazerosa de reunir, e chegou um pedido. E esse pedido veio da casa da minha irmã, né? Minha irmã era o terceiro filho, o Elinho, e a criança era de poucos dias, irmão. Era de poucos dias a criança. E acontece que houve um bloqueio intestinal na criança, irmão. Fechou, houve um bloqueio, irmão. E a criança não prosseguia nessa parte, não escoava, né? E gerou um pânico lá na casa da minha irmã. Gerou um problema grave lá de ter que correr, isso num domingo cedo, exatamente a essa hora, digamos assim, quando chegou o pedido, e ele foi apresentado ao Senhor, esse pedido de oração por essa criança, que é o Elinho, né, meu sobrinho. Irmãos, louvados. Glória a Deus. Aleluia. Terminou o culto, nós fomos embora. E depois o primeiro contato que chegou da parte da minha irmã foi que a criança já tinha operado. Glória a Deus. Irmãos, a criança ficou liberta. Amém. Pelo poder da oração. Glória a Deus. Então, irmãos, me veio hoje de contar, eu já contei algumas vezes, porque eu estou falando que hoje esse meu sobrinho, o Elinho, ele tem um menino chamado Lucas de 3 anos, né? Então, os irmãos imaginam que eu estou contando uma coisa de quase 30, talvez, está parado aí, nos 30 anos aí, né? Mas aconteceu, e o Senhor fez. Glória a Deus. E aí fica gravado, fica no depósito do coração, coisas que a gente alcançou Amém. há muitos e muitos anos. Né? Glória a Deus. Seja Deus. E essa foi uma, e ainda quero trazer o pai e o filho agora, né? Quero trazer o que recebeu a bênção e o filho dele também, que é o Luca, e estou muito contente. Quero comunicar da irmã Abigail, está internada ainda, não tivemos notícia ainda do Antônio, né? Do nosso primo, né? E assim que tiver notícia, irmãos, a irmã Abigail, aí a gente reporta na igreja, põe nos canais e comunica a todos. Glória a Deus. Contente de ver os irmãos aqui reunidos, louvado seja Deus. Contente de ver a irmã Luciana reunida, a irmã Dona reunida também, Dona Deus te abençoe, né? Então estamos contentes, graças a Deus, o que Deus tem proporcionado. A irmã Ruth, minha sogra mãe, eu posso falar assim, viu, irmão? Tem muita gente que nunca chamará a sogra de mãe, mas ó, escute de novo. A minha sogra, a mãe Ruth, pediu para saudar toda a querida irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.
Chamar a sogra de mãe é forte, irmãos. É forte. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Quero agradecer a Deus por um livramento que Ele deu no ano passado, no mês de novembro. Eu estava para encontrar uma amiga minha no supermercado próximo de casa, e no meio do caminho eu vi que sempre onde eu estava tinha um motoqueiro, uma moto branca. E Deus já estava falando para mim: toma cuidado com esse rapaz aí, porque ele está te seguindo. E assim foi, eu fazendo o trajeto e ele a metros atrás. Quando eu entrei no mercado, que eu parei o carro, ele parou o carro mais para trás. Eu falei: tem jeito mesmo, ele vai vir me assaltar. Aí nisso eu peguei e fui mexer na minha bolsa. Quando eu agachei para mexer na bolsa, aí eu vi aquele vulto assim, ele veio, bateu no vidro e falou assim: aliança, aliança, aliança. E começou a mexer assim nas travas para abrir as portas. Aí eu olhei assim para ele, na hora que eu olhei para ele, eu comecei a buzinar sem parar e liguei o carro. E saí, fui de frente para o mercado. Quando eu fiz isso, todo mundo do mercado veio e ele foi embora. Glória a Deus por esse dia. Aleluia. Glória a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus mesmo, irmãos. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Eu quero contar um testemunho de algo que Deus fez com a minha filha, mas não só trazer uma palavra que Deus me colocou. Glória a Deus. Que se encontra em Gênesis 25, 21. E Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Glória a Deus. A minha filha Yasmin, quando ela tinha acho que 1 ano e meio, ela foi diagnosticada com bronquite asmática e refluxo. E aí, tipo, eu não dormia, né? Porque chegava à noite, ela tinha as crises e ela usava 3 bombinhas. O médico passou que ela ia ter que usar 3 bombinhas e chegava à noite, tipo, eu não dormia, porque atacava a bronquite e aí vinha um refluxo. Aí ela ficava vomitando e eu ficava com medo de dormir e ela sufocar. E aí eu comecei a orar, eu pegava ela no colo e aí eu comecei a orar e eu falava para Deus, Deus, eu não aceito isso na vida da minha filha porque ela não nasceu com isso. Glória a Deus. Não é dela. Glória a Deus. Eu poder te curar. Aleluia. Fiquei orando e eu orava em cima da palavra, falava: Senhor, sua palavra diz tudo aquilo. Glória a Deus. O seu nome, crendo, nós seremos abençoados. E fiquei orando. E durante 1 ano ela usando bombinha e passando por pneumologista. Todo mês ela tinha que passar, de 1 em 1 mês, e usando essas bombinhas. E todo dia à noite eu orava. Eu falava: Senhor, eu não aceito. Eu não aceito, porque a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Eu já todas as nossas todas as enfermidades. É isso mesmo. E orei. Aí depois de 1 ano, aí eu fui no pneumologista, aí o pneumologista falou: sua filha agora ela está de alta porque está controlado. Aí eu falei: não, está controlado, ela está curada. Glória a Deus. Agora, no nome do Senhor Jesus, depois disso ela nunca mais usou bombinha. Glória a Deus. Ela nunca mais precisou usar bombinha, nunca mais teve crise, nem de refluxo, Glória a nem Deus. de bronquite. Amém. E aí ontem Deus ele me trouxe isso, a memória, né, que eu estar contando, e Deus ele falava comigo, ele falava: a gente tem que agradecer, porque todo dia a gente vive milagres. Às vezes a gente quer, tipo, grandes milagres, só que Deus ele falava: só de você estar aqui hoje, já é um milagre. Glória a Deus. Tem gente que dorme e não tem a oportunidade de acordar mais. Então que a gente venhamos crer que nós somos milagres. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo, irmãos. Glória a Deus. Essa é a oração de fé, irmãos. Essa é a oração de fé. Muitas vezes as pessoas ainda que não têm esse nível de fé, irmãos, às vezes duvida. Mas como assim a pessoa não aceita? E não tem que aceitar mesmo, irmãos. Tudo aquilo que o inimigo traz na sua vida, você não é obrigado a aceitar. Irmãos, rapidamente, eu cuido de uma empresa e todo ano o sindicato ele manda uma cobrança. Todo ano ele manda uma cobrança, chama cobrança patronal, sindicato patronal.
Só que a nova regulamentação, que foi aprovada já há alguns anos atrás, ela desobriga a empresa de recolher isso aí. E eles fazem um boleto, irmãos, é coisa linda, eles põem assim, fazendo você entender que aquilo é obrigação. Eles fazem você entender no texto, eu posso até trazer para os irmãos. Você lê aquilo e você acha que você está obrigado a pagar aquilo. E é uma cobrança alta, irmãos, é coisa de 700, 800 reais, para dar para um sindicato. Sem fazer nenhuma analogia a sindicato e Satanás, mas Satanás é isso mesmo, irmão. Satanás faz isso com a gente. Ele envia algo. Agora, você vai pagar esse boleto ou não? Tá com você, irmão. Se você quiser pagar e quiser falar, mas foi, deve ser da vontade de Deus mesmo, deve ser isso. Não, foi. Irmãos, não aceite. Tudo aquilo que é ferramenta de Satanás na sua vida, rejeite com base na palavra. É o que a irmã falou, orando em cima da palavra. O que Deus disse na palavra? Ore falando aquilo que Deus disse. Se Deus disse na sua palavra que Isaías diz certamente, Ele levou todas as nossas dores, nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, nós fomos sarados. Fomos está no passado, no presente ou no futuro? No passado. Então nós já fomos curados. A cura, irmão, está disponível para você, está a mim. E não só isso, como todas as outras bênçãos que o Senhor tem, que não é só uma cura física, mas é uma cura espiritual também, é uma cura na nossa mente. E é isso, irmãos, essa é a fé. É você orar, com a palavra de Deus. Fale o que a palavra fala. Diz o que Deus disse na sua palavra. Essa é a oração de acordo com a vontade de Deus. Deus abençoe, irmãos. Estamos na liberdade, estamos recebendo aqui o pastor Valdeci, o pastor Inácio. Vocês têm liberdade. Serve a Deus aquilo que o Senhor colocou no coração, entrega para a igreja, irmãos. Aleluia. Todos têm liberdade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Com a ajuda de Deus, recitar 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Glória a Deus. De todo pecado. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos cantar? Vamos sim, Amém. vamos Glória louvar. a Deus. Eu vim aqui para louvar mesmo, para nós louvarmos, né? Deus seja louvado. Amém. Vamos pegar da harpa aí, 198. Glória a Deus. E saber que você gosta desse hino, 168. Agradecer a Deus primeiramente, né, no nome de nosso Jesus Cristo, e agradecer por tudo, né, pela irmandade, por Deus glorioso, Pai eterno, e que Deus te abençoe a todos, né, amém? Glória a Deus. Agradecemos a Deus que o Senhor dá fôlego de vida, Amém. O ar que nós respiramos, e nós estamos aqui, um culto na parte da manhã é muito glorioso, né, muito gratificante, né? Eu gosto muito do culto da manhã, acho que todos também gostam, Eu amém? gosto. Amém? O culto da manhã, ele é glorioso, amém? Ajuda aí, vamos louvar o hino com voz alta, né? Com amor, com temor de Deus, amém? É o que os anjos confessam lá no céu, é o que o Senhor quer, é os louvores do Senhor, amém? Glória a Deus. Louvar é muito bom louvar os hinos do Senhor, amém? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o brilho, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o brilho, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal,
escolhi todos milhares para mim. Levou-me todas as mágoas e entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O sol adorado, meu protetor do mal. Dos vales é o brilho, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém, amém. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Esse hino vai estar no nosso inário. Nós estamos, nesse momento está ocorrendo uma atualização dos inários, e esse hino vai integrar o nosso inário também. Então, louvado seja Deus, nós vamos ensaiar cada vez mais para chegar aqui também e entregar um louvor perfeito ao Senhor. Claro, irmãos, que para o Senhor, Ele olha o nosso coração. Então, ontem mesmo ouvimos na igreja, para o Senhor, aqueles que tocam, se você toca para o Senhor, você não erra a nota. Se você canta para o Senhor, você não erra a palavra, você não erra ritmo, porque é para o Senhor, é para o Senhor. E Ele recebe, irmãos, Ele recebe a verdadeira adoração do verdadeiro adorador, irmãos. Ele recebe. Irmão Denis, serve a Deus, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus, seja louvado. Amém. Agradeço a Deus por Ele ter salvado minha alma, por lamaçal do pecado, me dado vida, né? Tirou com mãos fortes de lá. Agradeço também que Ele batizou minha alma com fogo e com o Espírito Santo. Glória a Deus. Essa joia que nos dá uma alavanca na nossa vida. Nos momentos difíceis, Ele manifesta Sua presença e nos consola. Glória a Deus. Também deu para mim uma esposa maravilhosa, Luciana, minha filhinha Letícia, está com 6 anos. Glória a Deus. Que é a bênção do nosso lar, nossa vida. Muitas obras, livramento, Deus tem feito, né? Mas eu quero agradecer a Deus, porque ainda estou passando pela pneumonia, ainda estou bastante com o pulmão bastante cheio. Esse dia eu passei bastante mal, acho que durante ontem. Eu até pensei que eu fosse bater as botas, eu acho que eu vai me levar. Meu Deus do céu. Aí eu falei, Jesus, eu tenho uma filhinha pequena, me ajuda, né? Não me leva agora, deixa eu cumprir minha missão primeiro, ou o Senhor me leva. Aí eu fui melhorando, fui orando. E aí Deus deu a graça, porque assim, o antibiótico não estava fazendo efeito. Até falei para vocês que eu vou lá ver se eles mudam o antibiótico, não estava fazendo efeito, né? Mas eu quero agradecer a Deus que comecei a comer os pedaços de gengibre puro, com alho puro, e por incrível que pareça, a oração é o que está me levantando. Né? Glória a Deus. Agora não estava ajudando. Eu sentia assim, eu vou comer gengibre com Jesus, como uns pedaços de gengibre com alho 2, 3 vezes ao dia, e é o que está me levantando. Você come e sente aquele calor assim, queimando no pulmão, e eu estou ficando melhor, graças a Deus, mas eu continuo pedindo oração do povo de Deus. Também vou rapidamente contar, irmãos, há muitos anos atrás, o Samuel, eu evangelizei o Marcelo, já contei para os irmãos. Esse rapaz, ele era traficante comigo, ele vendia, fazia coisa errada. Resumindo, evangelizei ele, através dele, Deus entrou na vida dele, converteu, chamou a vovó do Luan, que é o primo dele, chamou também o Marcelo, esse rapaz, no caminho, se batizaram, tudo, né? E aí ele sempre me chama para fazer visita. Então nesses anos que eu andei com o Marcelo, a gente viu muito milagre, Deus libertar a pessoa das drogas, de doenças, né? E uma obra que marcou bastante foi do Samuel, que é o cunhado dele. O Samuel, ele tinha uma doença no intestino, eu não sei dizer qual é a doença, mas eu sei que ela estava gravando já para um câncer, e ela era incurável. Então esse menino, ele ficava todo inchado, cheio de mancha no corpo, e quando dava a crise dele, ele não conseguia andar. Então ele ficava todo inchadão assim, o corpo todo roxo, os pés inchados, e ele não andava. Aí o Marcelo falou, irmão Denis, ora a Deus aí, você, tua esposa, e Deus preparando, vem fazer uma visita para o Samuel, ora por ele, que ele está ruim, cara, está cheio de mancha no corpo, ele fica todo inchado, não consegue andar, e Deus pode fazer uma obra, né, irmãos, através da nossa vida. Ele falou, vamos orar, e amém. Se glória a Deus, vem aqui fazer uma visita. Aí nós pegamos, eu e a Luciana, né, orando a Deus, nisso eu fui buscar a palavra do Jardim Alvorada, lá em Jandira, no Alfredinho, né, que é um irmão bastante usado por Deus, profeta mesmo.
E aí eu falei, Deus, toma na boca do Deus servo, confirma, né? Porque a gente não tem condições para nada, mas o Senhor tem poder de libertar o Samuel. E na hora da palavra, Deus tomou aquele irmão e falou assim, essa semana eu vou fazer um milagre através da sua vida, vou usar da tua boca, o meu nome vai ser glorificado na terra. Eu já peguei naquela profecia e nós fomos fazer a visita. Irmãos, no determinado momento da visita, a presença de Deus era muito forte, a gente cantando, louvando a Deus. Glória a Deus. O Senhor foi entrando com a presença dele, o Espírito Santo, o dom da linguagem foi tomando boa, a gente naquela virtude. Deus falou, agora sim, põe a mão na cabeça do Samuel, repreende essa enfermidade no nome do meu filho Jesus, e eu vou fazer um milagre. Irmãos, naquele momento, nós, pela imposição de mão, oração da fé, nós tacamos na cabeça do Samuel, Deus libertou de glória a Deus. Foi fazer novos exames, o exame tinha doença, glória a Deus. Desapareceu, Deus está sendo glorificado. Aleluia. Aleluia, Jesus. Também eu estava em casa, tem um outro Marcelo, que é um outro companheiro meu, que é um gordão, ele é bem conhecido aqui na região, que ele também era traficante, Deus pôs ele na cadeira de roda, arrancou ele de lá e ele anda com uma bengala. E também Deus se usa muito dele, eu já fiz muitas visitas com ele também. E um dia eu estava na minha casa e Deus falou para mim, vai congregar no Jardim da Luz. No Jardim da Luz não, perdão, no Sete Lagos. O Jardim da Luz é aqui embaixo, né? Falou, vai congregar no Sete Lagos, que eu tenho um milagre para fazer, vão te convidar para fazer uma visita depois do culto, você vai que vou ver uma maravilha. Fui no culto do Sete Lagos. Quando acabou o culto, irmãos, fui me despedindo dos irmãos, o Marcelão estava lá fora me esperando. Ele falou, voz de Deus, irmão Denis. Ele é negãozão, fortão, assim, grandão, né? Ele pega, me levanta assim o colo. Aí ele falou assim, voz de Deus, irmão Denis, servo de Deus. Eu falei, amém, Marcelão, tudo bem? Ele falou, irmão, sente de fazer uma visita com nós. Eu falei, sim, antes de eu sair de casa, Deus falou para mim que alguém ia me chamar para fazer uma visita, que ele ia fazer um milagre, lá onde ele ia ser glorificado. Já senti a presença de Deus ali, falei, então vamos na comunhão, que ali tem necessidade, irmão. Resumindo, nós fomos na casa de uma serva de Deus, a filha dela tinha Crohn, que é uma doença do intestino, é incurável, né? Essa doença não tem cura, mas eu quero agradecer a Deus, irmãos, que até a gente não sabia, depois que foi falar, né? O Marcelão falou, irmão Deus, a missão está com você de abrir essa visita no nome do Senhor Jesus, o irmão que está na presidência. Me deu a presidência daquela visita, e antes de começar, ele falou, irmão Deus, eu senti uma parte de Deus de dar esse recitativo da reunião de jovens, esse recitativo da reunião de jovens, e Deus falou para mim, dá para você recitar ele antes de começar a visita. Falei, então tá bom, me dá aí. Aí eu peguei o recitativo, olhei, né, falei, Deus seja louvado, começando a visita. Eu falei, então vamos ler esse recitativo, estava naquela parte de Jó 6, alguma coisa, quem dera que o Senhor cumprisse o meu desejo e desse o que eu esperava. E muitas vezes as pessoas leem esse versículo, né, e acham que Deus vai cumprir o desejo do meu coração, que é coisa boa. Só que Jó está pedindo a morte. E o desejo dele é que Deus descarregasse sua mão sobre ele e destruísse, que ele morresse, que ele estava provado, né? Ele lepra, perdeu tudo. Então ele pediu a morte aí. Na hora que eu li aquele recitativo, Deus falou para mim assim, Jó pediu a morte. A minha serva está pedindo a morte, a mãe daquela menina que estava no trono. E aí Deus me deu de revelar para ela. Deus revelou, falei, irmã, você pediu a morte, assim, 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 Deus foi revelando. Resumindo, ela começou a chorar, falou, irmão, de fato é verdade. Minha família é de uma outra denominação e eles ficam zombando a nossa fé, dizendo que o nosso Deus é fraco, porque na igreja deles tem cura e aqui Deus não cura. Então, assim, eu estou bem provado, não só por isso, ela tem que fazer tratamentos caríssimos, uma doença incurável, a gente está sem dinheiro. Então, eu estou provada por Deus. Eu falei, Deus, tu podia recolher eu e minha filha, levar nosso instrumento de glória e acabar com esse sofrimento aqui na terra. Irmão, agradeço a Deus que foi feita a oração da fé, uma imposição de mão. Deus deu a graça de falar a enfermidade no nome do Senhor Jesus, seja repreendida agora e neutralizada no poder da autoridade de Jesus. Pregamos a oração da cura, ministramos aquela cura, só que eu fiquei provado, irmão, porque eu garanti e afirmei pela palavra de Deus que ela estava curada. Mas quem sou eu para falar isso? Por mais que a gente tenha fé e afirme a palavra e declare a palavra, irmão, nós não somos Deus para dizer e realmente fazer acontecer. Então depois que saiu aquela valentia, aquela unção, eu fiquei provado. Falei, meu Deus, e agora? Eu falei que Deus ia curar, então eu vou curar. Além de tudo, eu vou zombar no nome de Deus, vou fazer o nome de Deus em vão, e ainda também vou ser visto como falso profeta. Mas eu fiquei provado. Falei, Senhor Deus, me cobre com teu sangue. Eu vou buscar a palavra na igrejinha, perto de casa, o pai de Fernanda, até foi o pai da minha esposa que doou o terreno na era bem de vida. Depois o bem que passou, arrancou tudo, não arrancou a fé, porque ele morreu dando glória a Deus, firme no Senhor. Mas eu quero agradecer a Deus que eu fui buscar a palavra ali. Falei, Deus, hoje eu vim interceder por uma alma. Eu fui lá e declarei cura. Eu sei que eu não tenho condições de fazer isso, minha mão não alcança, mas se o Senhor colocar as tuas mãos e libertar, eu faço um voto, eu te glorifico
ficarei na terra. Na hora da palavra, Deus tomou uma arcena, que era um chato, mas Deus usa dele. Ele começou a pregar e falou assim: irmão, você veio aqui hoje, você veio buscar uma palavra, você não veio buscar por você está intercedendo pela vida de alguém. A sua mão não alcança, mas a minha mão alcança. A partir dessa palavra eu vou fazer um milagre, Deus vai ser glorificado. Agradeça a Deus. A serva de Deus foi fazer novos exames, no exame tinha cromo, no outro ele desapareceu, Deus libertou por completo, Deus está sendo glorificado. Glória a Deus. É fé, né, irmãos? Tudo é pela fé, tudo é possível. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço a Deus por essa oportunidade, Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tudo é por fé, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Serve a Deus. Serve a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vai louvar, pastor? Amém. Amém. Então, irmãos, esse vai ser já o hino que antecede a palavra. Então, nós vamos acompanhar junto, o irmão vai falar o... Glória a Deus. Ah, tá. Vem cá, por favor. Pastor, enquanto o senhor encontra, minha esposa só vai passar uns recados aqui que estão no... Enquanto o pastor encontra o hino. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus por tudo, por todas as bênçãos que Ele sempre faz na minha vida, na vida da minha família. E estou trazendo aqui, irmãos, que estão algumas pessoas participando do chat. E a irmã Maria Sônia, ela salva a Irmandade, fala amém, glória a Deus. O irmão Silvio também pede oração da igreja, que está com o filho dele muito enfermo no hospital. E o irmão Francisco Luiz também pede oração pela vida material e espiritual dele, salva toda a Irmandade com a Santa Paz de Deus. Amém. E, irmãos, eu sei que a gente já fez a nossa oração, mas então na nossa última oração a gente apresentar o filho do irmão Silvio e o irmão Francisco Luiz. E hoje à noite também a gente tem reunião de oração lá na Vila Madalena, às 17 horas. Vamos lembrar que a gente está apresentando esses pedidos. Que Deus abençoe e agradeça a Deus por tudo e que seu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Amém. Nós vamos anotar todos esses pedidos de oração e nós vamos levar e vamos apresentar à tarde também, nominalmente, cada um desses pedidos. Eu não sei se o irmão Silvio é o nosso ancião, mas que nós temos o ancião, o irmão Silvio, mas independente, o Senhor Deus é um só. E a necessidade também agora é do filho do irmão Silvio. Nós vamos apresentar esse menino, esse filho que está internado. Jeremias 18 está escrito assim, ó. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás a minha palavra. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso do oleiro que fazia de barro se estragou na mão, tomou fazer outro vaso, segundo bem que lhe parecia. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja Deus. Irmãos, a presença de Deus é tão grande. Eu estava sentado ali, e a presença neste lugar aqui, ele é tremendo. O Senhor, ele não só está visitando a tua vida, mas a vida daquele que você trouxe dentro do teu coração. Quando ele me deu essa palavra, eu entendi o motivo. O vaso que o primeiro que é feito é aquele que vem, ele quer vir de qualquer maneira.
E Deus não aceita alguém de qualquer maneira. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai lá, quebra você querendo ou não, ele vai lá, quebra você e faz um novo vaso. Por quê? Porque onde ele vai te colocar é um lugar de honra. Então ele não pode te colocar num lugar de honra de qualquer maneira. E hoje é o que você vê nas igrejas. Que o pessoal chega na igreja, em vez de ajudar o irmão que está caído, eles estão se separando, falando, o irmão Denis, ele falou que ele era, mas eu não acredito. Meu Deus. O irmão Denis disse que teve um milagre, mas eu não vi. Ah, esse negócio de falar, ou vem pelo amor ou pela dor, eu estou aqui, quero ver quem me faz ir. E eu tenho a promessa, quem tem a promessa não morre. Vai lá no cemitério, você tem um monte. Quando Deus ele me deu essa palavra, ele disse que um novo vaso, daquele que você está trazendo hoje no altar, ele vai ser feito um novo vaso. Aquele que é torto vai ficar direito, aquele que é errado vai ficar certo. E hoje o Senhor manda dizer, através dos hinos, irmãos, me deu uma saudade, eu estava ali quietinho, da época que eu congregava na congregação. E hoje, irmãos, o que me entristece é que muitos dos irmãos que eu conheço se afastaram. Eu estou meio resfriado, irmãos, e o inimigo, quando ele me fez o convite num dia, no outro dia eu adoeci. Perdão. Mas por quê, irmãos? Porque quando Deus vai te enviar no lugar é para fazer a diferença. Aleluia. Glória a Deus. E ele fala sobre essa palavra que o vaso que não era bom aos olhos dele, ele quebrou e fez um novo. E muitos dentro da casa do Senhor estão sendo feito isso. Glória a Deus. Mas não querem aceitar, irmãos. Quando o pastor fala, irmãos, vamos nos unir, vamos fazer isso, irmão, assim. Se você usar o nome do teu irmão, ó, eu fui lá, eu dei isso pro irmão, irmão, isso não é de Deus. Tudo que é mão, uma mão dá, a outra não pode. Fica sabendo. Então ninguém precisa saber que você está ajudando alguém. Porque o nome que tem que ser engrandecido é Deus. E hoje, irmãos, eu falo, eu sou perseguido porque eu falo a verdade. Se Deus mandar eu subir no altar e falar, pastor, desce. Se ele, Deus usa para falar o que ele está fazendo. Porque trouxeram para dentro da igreja o mundo e tiraram o Espírito Santo de Deus da igreja. É verdade. Forte. Hoje você não vê mais a irmandade naquele amor. Muitos dos ministérios tem aquela que tem um amor, mas tem aquela que vai de qualquer maneira para ver que todo mundo tem que notar ela. Meu Deus. A irmã está ali, ela começa a falar uma coisa, a outra cutuca fala, isso não é de Deus. Porque o testemunho daquela irmã não é de Deus, mas se ela for dar o testemunho dela é de Deus. Sabe o que Deus está mandando dizer nesta noite? Pode um caco contentar contra o Criador? Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus está fazendo o sobrenatural na vida de pessoas que estão aqui hoje. Aquela vida que o mundo diz que não tem mais jeito, falando para você esquecer, Deus está mandando dizer desta maneira: eu amo ele mais do que aquele que se acha certo. Aleluia. Aquele que se acha não é, e aquele que pensa que não é, é. Então Deus está mandando dizer que hoje Ele está levantando uma grande nação através do trabalho de vocês aqui. Só de pouco, na internet já são almas, vidas. Irmãos, eu ganhei muitas vidas assim também. Eu entregava panfleto, eu entregava ali na comunidade, ali do Imperial, favela do Sucaré, só nesse lugar. Itaquera, Guaianazes. E os papelzinhos que você entrega, eles amassavam. Eu falava, você amassar vai dar dor de cabeça. Não, é sério, irmãos. Para onde, glória do Senhor? Eles iam, daqui a pouco eles voltavam. Pastor, eu estou com dor de cabeça. Eu falei, cadê o papel? Vou procurar. Voltava com o papel desamassado, eu falava, agora a dor de cabeça vai parar. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, quando tem que resgatar uma vida, Ele faz o sobrenatural acontecer na hora. Aleluia! A Bíblia nos relata, irmãos, que Jesus, quando andou na terra, Ele não fez mal para ninguém. A única coisa que Ele falava, vai, Ele subia ao monte. Lá Ele orava. Ele descia. Ele, quando ia curar alguém, Ele falava, não, Ele, cego, volte a enxergar. Mudo, volte a falar. Coxo, volte a andar. Por quê? Porque Ele orava antes, para depois fazer o sobrenatural acontecer. Glória a Deus. Sabe o que Deus está mandando dizer? Que através da tua oração, o desejo do teu coração vai ser realizado. Amém. Hoje, nós lemos sobre o que? O vaso.
Hoje está difícil você encontrar vasos valorosos dentro da igreja, da caiação, dentro da igreja. Sempre vai ter um que vai querer derrubar a irmã. Aí você vê aquela irmãzinha que saiu da presença de Deus, por quê? Por causa de palavras. Às vezes nós estamos aqui ministrando para ganhar uma vida, demora 1 ano. É verdade. 3 palavras tira ela da presença de Deus. É verdade. E quando o Senhor me deu essa palavra, Ele falou que vai começar a amassar o barro. Vai começar a quebrar muito vaso que está se achando lá em cima. Aleluia. Glória a Deus. Se vocês prestarem atenção, estão usando a rede social, em vez de trazer a palavra, o conforto, o amor, está trazendo a discórdia, briga, discussão e envergonhando o nome do Senhor. É verdade. Que o verdadeiro homem de Deus e a verdadeira mulher de Deus, ela não usa a câmera ou podcast, esses negócios, para falar, debater quem está certo ou quem está errado. Sabe como eu faço? Eu ponho meu joelho no chão. Me levantou comigo, eu ponho meu joelho no chão. Falou mal de mim, eu ponho o joelho no chão. Ah, pastor, mas você vai passar lá, vai pegar você. Se for a vontade de Deus, como os Adak, Mesaque e Abednego falaram: ó rei, a ti não devemos nada. Se o nosso Deus achar que nós temos algum erro e que nós devemos ser mortos, assim seja, mas a ti não devemos nada, nem adorar a estátua. E onde você vê muitos adorando a estátua aí fora, irmão, o que é a estátua? Bebida, droga, prostituição. Aleluia, Pai, glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, o que eles faziam? Eles oravam, pediram para adorar uma estátua. Quantos não estão saindo da minha presença para adorar a estátua que é o mundo? Meu Deus, guarda. Aí culpam, me perdoe, culpam o diabo, culpam o irmão, culpa isso. Aprenda uma coisa: Deus também põe eu e você na prova para ver onde está a nossa fidelidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque muitos que estão na prova, irmão, estão pensando que é o diabo, mas não é o diabo. É o próprio Deus para ver a tua fé, se você vai continuar de joelho, buscando, orando e jejuando. Aleluia. Irmãos, eu faço jejum, já sei que fazer jejum de 15 dias. A única coisa que eu comia, amado, era 3 bolachinhas de manhã, 3 bolachinhas no almoço e 3 bolachinhas à tarde. Através de um propósito. E quando Deus me deu o meu ministério, irmãos, era 600 membros. Era uma luta. Mas ali eu ganhei muitas vidas. Ganhei muitas jovens. Crianças foram curadas. Crianças foram ressuscitadas dentro da barriga, que as jovens de comunidade, irmãos, é bebida, droga e não sabe quem é o pai. Meu Deus. E quantos tem testemunho, tem gravado. Um dia eu quero até que os irmãos façam visita, ou se precisar também façam visita, como eu estou hoje aqui, com todo o amor e com a presença de Deus. De meninas chegarem com aquele papel de coleta, porque você vai lá, está morto. E quando entrar lá dentro da igreja, nós começamos a orar e o Senhor falava: impõe a mão ao alto. E na mesma hora a criança voltava a mexer. E hoje as crianças estão lá, irmãos, brincando dentro da comunidade. Canaã, Roxidália, Aliança. E quando eu chamava alguns irmãos de fora para ir, não vou não, porque antes era chamado de favela, né? Hoje é comunidade. Em Osasco eu faço obra há 22 anos. A maioria dos pastores que tem hoje, novo lá, começaram comigo dentro de uma garagem. Sabe o que eu quero dizer hoje? Quando você começa a orar dentro da tua casa, você começa a incomodar o inferno. Aleluia. Quando você começa a orar dentro da tua casa, vai ter o levante do teu irmão, vai ter o levante do seu filho e da tua parentela. Porque quando você está no mundo, o diabo não vai porque decair, é só te cutucar. Porque você está na mão dele. Aleluia. A partir do momento que você vem para a presença de Deus, o que acontece? Olha lá, está se escondendo. Era traficante, bebia, matava, roubava. Ela lá se escondendo atrás da Bíblia. Olha aquela irmãzinha com shortinhos que usava, agora está andando com o vestidão lá embaixo. São essas pessoas que você vai conseguir conquistar, sabe como? Glória a Deus. Aleluia. É o que está faltando dentro da Irmandade. Eu vou lá, vou tirar essas... Não precisa, você não tem um pai? Você não participa da reunião que está falando nas suas costas, você não participa no meio da família sua que não gosta de você, mas quem está sempre sentado no trono, vendo, ouvindo e vendo tudo? Deus está dando um recado para alguém aqui. Amém. Não vai atrás, não põe a tua mão e deixa que eu vou fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. O dia que eu desci as águas, irmãos, que eu não tenho de Canaã, eu desci na congregação central de Jandira. Ali estava quem? A minha ex-sogra. Uma que eu nunca esperava estar ali. Minha mãe não pôde estar. Então, irmãos, valorize quem te valoriza. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes você fala, pô, eu tenho que ir lá todo domingo.
Hoje eu tenho um compromisso. Se é um compromisso que não pode adiar, tudo bem. E quantos não estão mentindo que não estão aqui porque, eu tive isso e aquilo. Está mentindo para mim e para você, mas para Deus não. Deus está mandando eu dizer isso. Aleluia, Pai. E Deus está mandando eu dizer que nesta manhã, Ele está concedendo o desejo do teu coração. Amém. Glória a Deus. Pessoas que estão aqui, eu fecho os olhos, o Senhor me mostra coluna, nervos, me mostra menisco, joelho, na manda e cadaiaçou, pulmão, na manda e canha. Tem pessoas aqui que diabetes, na manda e açou, até as plaquetas e imunidade de vez em quando fica subindo, descendo e pressão. Mas se você crê, como foi dado o testemunho aqui, você está saindo aqui curada. Glória a Deus. Aleluia. O varão, como que é o nome do varão? Que eu entrei no mistério, até esqueci o seu nome, varão. Bruno. Enquanto você me abraçou ali fora, Bruno, o Senhor tocava no meu coração, Senhor, fala para o meu filho, que eu me agrado, sou como ele é. Aleluia. Muitos apontam, falam pelas suas costas. No teu trabalho, vou eu te honrar algo por esses dias. Eu via você sentado, da Caiaçou, acho que é o dono, não sei quem era, o maioral. E algo chegou para ele que agradou o coração dele pela sua atitude. Glória a Deus. Porque quem vive na fofoca, ele mesmo queima a língua, ele mesmo perde o trabalho. Porque já se levantaram contra você ali naquele lugar. Mas quem te guarda é o guarda de Israel. Amém. Quem abriu a porta foi Deus. Aleluia. Estou eu entrando também na tua saúde. Tu se mostra forte, mas só eu sei algumas dores, mal-estar que tu tem de Caiaçou sentir. Há 4 dias atrás eu viajei da Caiaçou, eu visitei o teu coração. Uma das veias, que até umas dores assim, eu via da Caiaçou, formigamento no teu braço. E você estava ali, aí começou aquela dor, um choro, mas eu tenho um grande amor e um propósito contigo. Se prepara, porque uma viagem eu estou preparando para ti. Aleluia. E tu vai pôr a planta dos teus pés lá e mostrar para aqueles que se acham maior do que todos, quem eu uso de verdade. Glória a Deus. Aleluia, eu creio. Deus está visitando a tua família. Aleluia, Pai. Tem uma pessoa que Deus está tirando a enfermidade hoje. Glória a Deus. Eu vejo dor de cabeça, dor nos olhos, e o que o inimigo preparou contra a tua família, Deus está colocando hoje por terra. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor fala também assim, tem os papéis que precisam ser assinados para o meio da família e na tua vida. Eu estou cuidando disso. Glória. Porque quando eu assino com a minha caneta, ninguém apaga. Aleluia. Aquele negócio de dizer, quando se afasta de Deus, o seu nome é apagado. Agora eu quero que você me mostre aqui, está na Bíblia. Ninguém apaga o que Deus escreve. Glória a Deus. Mas ele saiu da presença de Deus, tem que reescrever. Deus não reescreve história. O homem vem e põe o ponto final. A vida do varão já era. Deus vem e puxa uma vírgula e uma nova história começa a escrever. Deus está escrevendo uma nova história na minha e na tua vida. Irmãos, eu estou aqui, mas eu estou nervoso. É como se fosse a primeira vez. Toda vez que eu vou ministrar é como se fosse a primeira vez. Sabe o que isso se chama? Temor. Glória a Deus. Outra, eu não vivo da obra, eu vivo para obra. Quando eu trabalhava para o homem, eu não tinha nada. O espírito devorador devorava tudo. Há 8 anos Deus me tirou, mais 10 anos ou mais, da mão do homem. E hoje não me falta nada. Glória a Deus. Ele me prepara roupa, perfumes bons, lugares para me ministrar. Quando eu vou viajar, ele prepara a viagem de ida e volta. Aleluia. Eu não fico em hotel como os irmãos. Não, eu fico na casa da irmã mais simplesinha. Eu quero uma rede e um colchão. Jesus, quando carregou a cruz dele, teve alguém que carregou por ele? Sabe qual é o recado de Deus? Só apresente a pessoa no meu decaiação, na minha presença, na tua oração, tira a tua mão e não fala mais nada. Amém. Que você vai ver o meu trabalhar. Assim Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Como é o nome da irmã? Seu nome, meu querido? Meu? É. Clarice. Irmã Clarice, quando você me saudou ali fora,
Aleluia, Pai. O Senhor falou que algumas coisas estavam barradas na tua vida, vai cair, a sua vai começar a andar. Aleluia, Pai. Tem pessoas que na tua frente está sendo uma coisa e por trás outra. Deus está começando a arrancar mais. Glória a Deus. Amém. E ele diz assim que por esse dia você vai dar um grande testemunho aqui da Canaã. Glória a Deus. Porque ninguém vê as suas lágrimas lá dentro da tua casa. Glória a Deus. O que você já se sujeitou, o que você já passou. O inimigo tentou de muitas maneiras sujar a tuas vestes. Aleluia, Pai. E quando você estava louvando aqui, o Senhor mostrava assim, limpando o caminho. Glória. Quando foi falar que a montanha vai sair, que é os problemas, ninguém sabe o que a irmã está passando. Aleluia. Mas ele está vendo tudo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então você vai ouvir de um coração de pedra um pedido de perdão. Porque por esse coração você faz de tudo e não te valoriza. Aleluia, Jesus. Mas a tua vida aqui eu estou te honrando. Glória a Deus. E Deus fala que está tirando as dores do teu corpo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Tem noites que você não tem nem dormido. Mas você crê que você no próximo culto vai falar, eu dormi igual uma criança, parecia que papai pegou no colo assim, ó. Aleluia. Porque todas as dores do teu corpo eu estou tirando hoje. Amém, Jesus. Glória a Deus. Até remédio Deus está na cara, Glória a Deus. até remédio Deus está me mostrando que você tem tomado. Aleluia, Jesus. O maior remédio é de Deus, minha querida. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. O remédio da terra não nos cura. Qual o remédio que nos cura? Do céu, Jesus. Glória a Deus. Entendeu agora, minha amada? Que eu falei, ela já entendeu. Não, eu não tomo remédio do comprimido e tal. Não é isso, minha querida. E Deus está mandando dizer assim, quando você der o testemunho aqui, você vai ver o que eu vou fazer lá. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, meu querido? Amém. Quem crê na vitória dela, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, na minha juventude, vou contar só essa, já vou, que já passou do horário. Eu era daqueles rapazes doidos. Eu turbinava carro, fuçava moto, andava sem capacete. Naquela minha época eu não usava capacete, só quando você pegava a estrada. Mas muitas vezes eu descia para a praia sem capacete. E um belo santo dia, eu estava nervoso. E a gente, jovem, não pensa muito, né? Falei, Deus não me ama não. Se Ele me amasse, Ele provava para mim. Na época eu tinha uma moto Super Teneré 750. E eu estava na Via Expressa. E tinha um cruzamento. De repente a mulher entrou na frente com o carro. Eu arranquei a frente do Gol, a moto quebrou em 3 pedaços. Meu Deus. Não quebrei nada, só fiz um risquinho na testa, que eu não tinha nem capacete. Dali começou o trabalhar de Deus na minha vida. Sabe por que eu estou falando isso? Porque alguém da tua família, você pode dizer, não tem jeito. Ele gosta de bagunça, ele gosta disso, gosta daquilo. Mas quando Deus tem para pegar, Ele vai provando você no forte. Aleluia. Em 98, eu acordei de manhã, que eu tinha discutido com a minha mãe, nesse dia, um dia anterior. E eu falei que eu não queria mais saber de Deus. Porque Deus usa todo mundo para falar, fala com todo mundo, mas não usa ninguém para falar comigo, que Ele não me amava, eu não estou nem aí se você quiser fazer. Irmãos, eu estou falando o que eu falei. Aleluia. Trabalhava de moto, peguei a moto, eu estava vindo aqui em Itapecerica, trazer um documento num despachante que é lá no centro de Itapecerica. Irmãos, eu só lembro que eu voei. E eu saí batendo no asfalto, o capacete quebrou, essa parte minha comeu tudinho no chão. O meu ombro, ó, ele é pendurado, ó. Tem a sequela, tá vendo aqui? Por quê? Porque eu desafiei Deus. E quem desafia Deus não fica vivo. Aleluia. Se Ele me deixou, é algo a acontecer. Porque até hoje, irmãos, os que eu vi que desafiou Deus desceram à sepultura. Santo Deus, verdade. Sabe por que eu estou contando isso para você? Porque Deus, quando Ele tem um propósito contigo, você pode fazer o que for. Enquanto Ele não cumprir na tua vida, você não vai descer à sepultura. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O que o Senhor está mandando dizer nesta noite, através desse vaso que Ele fez novo, assim vai fazer na tua família, vai fazer na minha vida e vai fazer na sua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aquele jovem que não tinha presença, que pedia esmola, Atos 3, se eu não estou enganado, ele ficava sempre à porta pedindo esmola. Se você prestar atenção, os irmãos, não é porque eles estão aqui dentro não, porque aquele que vem pedir, ele só quer ficar na porta, ele não quer participar. Por quê? Ele só vem atrás da bênção dele e vai embora. Quando
Quando Deus abençoa, vira as costas, ainda sai falando mal da congregação, dos irmãos que deram um prato de comida para ela. Meu Deus, é verdade, sim. Ela não tem nada, você deu de comer. Não tinha onde dormir, você deu sua cama. Não tinha o que vestir, você deu para vestir. E quando ela melhorou, a primeira coisa que fez, virar as costas para você. Mas não está virando para você. A Bíblia nos relata que ele pediu para Pedro e João. Pedro e João falou assim, ó, não tenho ouro, não tenho prato, mas o que eu tenho eu te dou. É o que vocês estão fazendo aqui nessa manhã. Vocês estão estendendo a mão para aqueles que você não conhece. Você está estendendo a mão para aquele que não é seu irmão de sangue. Pela tua família. E Deus está mandando dizer que quando ele pegou na mão, que ele levantou, que ele entrou dentro do templo, muitos disseram, mas não é aquele que vivia à porta? Porque ele pedia de manhã, à tarde acabava, então ele tinha que estar lá no outro dia. Quando a gente não depende de, quando a gente não tem a dependência de Deus, irmãos, nós perecemos, não acontece nada, dá tudo errado. Mas quando nós temos a presença, Ele prepara tudo. E tem coisas que Ele está começando a preparar na minha e na sua vida no dia de hoje. E quando Ele entrou dentro do templo, sabe o que quer dizer isso? É que aquele que Deus resgatar de novo e trazer para dentro, muitos vão dizer, não sei o que está fazendo aqui. Mas Deus não vai permitir que mate de novo. Amém? Eu agradeço. Barão pode vir. Eu agradeço essa oportunidade, irmão. Vou sempre estar orando por vocês. Depois eu quero dar um abraço na senhora. Glória a Deus. Posso? Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém, amém. Glória a Deus por essa palavra. Eu não sei se você recebeu a sua parte, mas eu recebi a minha. E eu vou dizer para os irmãos, eu creio, irmãos, porque nesses dias, eu tinha sentido realmente uma dor forte do lado esquerdo. Falei para minha esposa, não costumo sentir, não tenho essa questão de dor de cabeça, senti uma dor forte do lado esquerdo do meu corpo na quinta-feira e passou, louvado seja Deus. Glória a Deus. E eu tenho realmente papéis que precisam ser assinados que eu não sei como vão ser na família. Então, os irmãos, pegam essa palavra que na minha vida foi, realmente estou confirmando aquilo que o irmão falou aqui em cima, estou confirmando, porque na hora que o irmão falou, tudo me veio como se fosse, você tem isso, você tem aquilo, e as demais coisas eu tenho certeza que ainda os meus olhos não viram, mas irão ver, porque são coisas que irão acontecer, como o irmão disse. Como o irmão disse, como instrumento de Deus. Irmãos, glória a Deus por essa palavra. Busquemos a face de Deus em oração de agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Irmão Denis, ora para nós. Glória a Deus. Senhor, nosso eterno Deus, bondoso Pai que estás nos céus, de joelhos prostrados em tua presença, te adorando, te louvando, glória a Deus, glorificando o teu santo nome. Amém, Jesus. Agradecemos por este maravilhoso culto de louvores, o qual foi aberto pelo Senhor Jesus. Amém. Nós entoamos cânticos te agradecendo, te reconhecendo, Pai, a tua soberania, o teu amor e a tua presença esteve conosco nesse glória a Deus. Agradecimentos, irmão Juliano, os demais, a sua esposa, Raquel, todos que agradeceram, de alguma forma trouxeram um louvor sincero para te adorar, para testificar que o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, o Senhor é eternamente Deus. Aleluia. Temos pedidos de oração que foram pedidos sim, Senhor, pelo teu servo, o filho do irmão Silvio. E também, glória ao nome santo do Senhor, um outro pedido que foi feito nessa noite. Como é o nome da pessoa? Francisco. E o Senhor Francisco, nesse momento, nós pedimos ao Espírito Santo pela intercessão da igreja. Amém, Senhor. Porque agora nessas vidas, sim, a irmã Abigail, sim, Senhor, nós cremos, Senhor. Aleluia, sim, nós acreditamos, a tua igreja está intercedendo agora. E o milagre está acontecendo.
Deus, aleluia. Vê aqui os pastores, vieram trazer um louvor, vieram trazer uma adoração. O mais importante, o mais esperado foi a palavra. O Senhor tomou teu servo. Glória a Deus. A unção. Jeremias 18, uma palavra que muitos pensam, calma, mas que veio como veio falando com Elias, entrou na mansidão, mas entrou com poder, entrou com milagre. Glória a Deus. Vai ser quebrado, mas a boa notícia é: o vaso será refeito e a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Glória a Deus, aleluia. Santa palavra. Glória a Deus. Falou no pessoal, no particular, no profundo, no oculto, no escondido, na vida de cada um que creu, vai receber o milagre da terra. Aleluia. E nosso querido cooperador Bruno, nós acreditamos, vai assinar. Houve um decreto de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Senhor, amém. Para nós em paz, se nós pudéssemos ficar o dia inteiro adorando, louvando, glorificando, que essa presença não saia de nós, que leve cada um de nós aos nossos lares provisórios, livrando do homem mau, sanguinário, da catástrofe, da calamidade, como a minha esposa contou, o livramento. Se tem alguma ferramenta preparada na vida do irmão Valdemir, na minha vida, na nossa vida, não prosperará. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Graça te damos oportunamente pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus, te rendemos graça, a quem você seja dada honra e glória por Jesus Cristo eternamente. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória, aleluia. Glória, glória. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Santo Israel. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus por Cristo seja sempre louvado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, eu nunca tinha visto, né? Eu nunca tinha encontrado, eu nunca conversei, tanto com o pastor Inácio como com o pastor Valdemir. E isso é bom, porque ele não sabia nada da minha vida. E não tinha como saber, porque talvez as coisas que foram faladas aqui, né, nem mesmo meu pai e minha mãe sabem disso. Então, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É confirmação da palavra de Deus. Confirmação da palavra de Deus. Eu tenho uma causa que eu dependo só de Deus para poder ser assinada. Louvado seja Deus. A palavra veio, o decreto veio, será assinada em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hino de encerramento. Quem sente alegria no coração pode chamar. Cântico hino 56, 56. Aleluia. Deus abençoe a todos que vieram. Deus abençoe irmã Luciana mais uma vez. Deus abençoe. O órgão estava clamando pela irmã. Louvado seja Deus. E Deus abençoe a todos. Irmã Dora já está vindo aqui, já está se recuperado da sua saúde. Vai ser, irmã, vai recuperar cada dia mais, como foi recebida a palavra também na sua vida. Eu tenho certeza que ela vai se cumprir na sua vida também. Louvado seja. E Deus abençoe a todos que estiveram também acompanhando esse culto de forma online. Que Deus abençoe a todos. Uma breve palavra. Esse ministério, irmãos, é o ministério da união. O Senhor já na Santa Ceia do ano passado, na nossa Santa Ceia que tivemos, o Senhor mandava uma palavra, que o Senhor estava levantando um povo no meio dos povos.
Um povo que não olha para a placa de igreja. Um povo que não olha para isso ou para aquilo, mas que olha para Jesus Cristo. Os verdadeiros adoradores. E o Senhor tem juntado os verdadeiros adoradores. E louvado seja Deus, aqui estão hoje verdadeiros adoradores que vieram, né, como também no domingo passado veio também o pastor, a sua esposa. Que Deus abençoe grandemente, saibam disso. Assim que tivermos oportunidade, também iremos, não pagar visita, irmão, porque não existe isso de pagar visita. Nós iremos estar na comunhão com os irmãos também, junto no mesmo corpo que é o corpo de Cristo. Aleluia. Glória a Deus.
Foi-lhe dado todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Irmão, todo joelho tem que se dobrar perante este nome, o nome de Jesus. Todo obstáculo tem que sair da tua vida no nome do Senhor Jesus, porque foi dado, irmãos, e Ele tem toda a autoridade no céu, na terra e no inferno, irmãos, e tudo tem que se dobrar nesse nome. Invoca o nome de Jesus Cristo. Ele tem todo o poder e vai te livrar de tudo aquilo que está tentando te prostrar até o dia de hoje. Que Deus te abençoe grandemente. Você que está assistindo, quer conhecer mais esse ministério, tem o site na descrição deste vídeo. Entre no site, conheça também outros pontos de cultos, locais de culto. Saiba disso. Aqui você tem liberdade para servir a Deus. Ah, mas eu estava em determinado ministério, tiraram a minha liberdade por causa de algo que aconteceu, eu não toco mais. Ah, irmãos, vem aqui, sirva a Deus com alegria, traga o seu instrumento, sirva a Deus com alegria. Se você tem o ministério da palavra, vem aqui, irmãos, converse com os irmãos e na presença de Deus nós apresentaremos a tua causa para que você possa exercer o ministério que Deus concedeu na sua vida. Faz assim com a mão, irmãos. Que você tenha uma semana ricamente abençoada por Deus, que ela seja leve e que o Senhor possa te surpreender em todas as áreas da sua vida. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações. Amém. Deus abençoe.